Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar pela palavra de Deus. Feche seus olhos então, vamos orar para a manifestação da palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos que haja manifestação, que haja glória, que haja o poder. Senhor Deus, que o Espírito Santo que tem agido tempos anteriores é o mesmo Deus que age hoje e vai agir eternamente. Manifesta a Tua glória aqui entre nós, Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Pai, a vida e o fluir do Espírito. Nós pedimos, ó Deus, a graça manifesta. Senhor Deus, nós colocamos o Senhor, Deus, na primazia de tudo. Senhor Deus, fala conosco, enche-nos, ó Deus, de vida, inspira, fala com aquele que veio buscar uma palavra. Senhor Deus, mas que seja uma palavra do Senhor, uma palavra cheia de vida, rica e abundante, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro que essa palavra é para mim, cheia de vida e revelação. Agora olha para o seu vizinho, você vai falar assim: o Senhor vai falar com você profundamente. Você crê nisso? Dá um amém. Agora fala para uma outra pessoa, fala: o Senhor vai falar com você poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho ministrado uma série de palavras sobre paternidade. Hoje eu quero falar sobre a compreensão de ser pai, mas também de ser filho. A questão é que muitas vezes nós olhamos: porque eu não tive um pai, porque meu pai não fez, porque meu pai não falou, porque meu pai não deu. E nós atribuímos sempre culpa a outros. E nós perdemos ou não compreendemos a oportunidade que Deus nos dá de sermos filhos e filhos aprovados. Porque uma coisa é certa: torna-se um grande pai aquele que aprende primeiramente a ser filho. A lacuna hoje não é porque nós não sabemos ser pais. A questão começa com um princípio mais simples, que vem antes, que é aprender a tornar-se filho. O filho, então, irmãos, eu costumo falar, o filho que honra pai, que honra mãe, ele vai ser um grande marido e uma grande esposa. Você quer ver pessoas que aprendem e tendem a olhar dessa forma, vai perceber que pessoas que honram pais, que admiram, que caminham, que respeitam, eles vão respeitar também o cônjuge. Isso é um princípio. Então a questão hoje não é somente aprender a ser pai, embora eu vou falar hoje, mesmo que você tenha errado em ser filho, acredito que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias. Posso ouvir um amém? Então hoje é a oportunidade, você que tornou-se pai, então de aproveitar uma oportunidade de transformação da palavra, vir no seu coração, vir de encontro ao seu coração. Mas eu quero te falar também, aqueles que ainda têm a oportunidade de serem filhos, eu quero falar de valores de ser filho. Porque se você é um filho que honra, que ama, que permanece, que respeita diante das pressões, você vai se tornar um pai poderoso na vida dos seus filhos também. Glória a Jesus. Então hoje eu quero ministrar para pais, eu quero ministrar para filhos também. Quantos pais nós temos aqui? Mas quantos filhos nós temos aqui? Eu vou te falar, em uma medida você é filho também de alguém. Por mais que você não tenha o seu pai biológico presente, Deus sempre vai levantar um tipo de pai na sua vida. Quantos estavam no culto semana passada? Quem não veio, levanta a mão agora, em nome de Jesus. Vou orar pelos irmãos no final. Mas semana passada eu ministrei sobre 8 tipos de pais. É uma ministração antiga que eu já fiz há alguns anos, mas eu quis ministrar de novo. E há tipos de pais que estão ao nosso redor, que nós podemos aprender com eles. Se você não ouviu, ouça essa palavra. Mas então eu quero começar ministrando a necessidade de ser pai, mas a necessidade de ser filho. A percepção e atitudes de pai e a percepção e atitudes de filhos. E aí eu quero começar então lendo uma passagem que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 4. Quero começar com essa passagem, aonde o apóstolo escreve para esse homem, que torna-se essa expressão de paternidade, de filho, que a gente vai pegar então. Eu quero hoje ministrar basicamente sobre a vida desse homem chamado Tito.
E eu fiz questão de ler e tentar descobrir mais coisas sobre ele, lendo a palavra, lendo alguns artigos sobre esse homem, sobre o que alguns teólogos falam sobre esse homem. E é interessante, você percebe na vida desse homem, um homem que amadurece, um homem que torna-se um grande líder, a ponto de poder ser usado por Deus, alguém posicionado, alguém que começa a ser um gerador de atitudes, de liderança e de influência. Então você vê esse homem recheado de unção da parte do Senhor Jesus. Então eu quero começar ministrando o que o Senhor diz sobre ele. A Bíblia diz, Tito, e isso é dito por apóstolo Paulo a ele. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que chama atenção, já começa falando aqui, que fala que ele é um verdadeiro filho. Sabe, irmãos, que verdadeiro filho é tão interessante. Você não tem uma atribuição de um falso filho, mas você tem uma atribuição de um verdadeiro filho. E a questão de ser um verdadeiro filho tem muito a ver com a atitude do filho. Não é que o pai faz acepção de pessoas, que o pai prefere mais um filho do que o outro, mas há filhos que preferem mais o pai do que outros filhos. Há filhos que decidem ser filhos. Há filho que decide amar mais o pai, ser mais presente na vida do pai, ser mais carinhoso com o pai, permanecer na hora da pressão, abraça mais, caminha mais, anda a segunda milha, sabe ouvir, entende, decide perdoar. Há filhos então que decidem se aproximar mais do pai. Eu me considero como um pai espiritual aqui nessa igreja. E há filhos que decidem ouvir mais o que eu tenho a dizer. E é interessante que esses filhos recebem mais, porque o coração está mais sedento, o coração está mais desejoso, o coração arde mais, o coração se entrega mais. Então, eu quero te falar, irmãos, a decisão de se tornar um verdadeiro filho, não parte do pai, mas parte do filho. A decisão de você experimentar mais de Deus é uma decisão sua. O Senhor te deu acesso, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas você como filho pode escolher mais a Deus ou não. Você como filho pode desejar mais a glória de Deus ou não. Você como filho, você pode querer a presença de Deus ou não. Você como filho pode desejar ouvir a Deus ou não. Então a escolha de ser um verdadeiro filho, não estou te falando para ser filho, estou te falando para ser verdadeiro. Essa postura não é uma escolha do pai, mas é uma escolha do filho. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Há filhos que escolhem mais, estar mais presente, caminhar mais junto, honra mais, respeita mais, caminha lado a lado. Essa é uma escolha. E você percebe que Jesus escolheu sempre por Deus. Embora sendo Deus, embora também sendo homem. Você vê uma atitude sempre de entrega. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a dele que me enviou. O meu coração é alegrar o coração daquele que me enviou. É uma decisão, então, de um filho realmente tornar-se um verdadeiro filho. E eu estou aqui para te falar, irmão, sem colocar nenhum peso, mas tirar carrapicho, tirar problemas, tirar confusões, porque às vezes você não aprendeu a ser filho. O problema hoje de você não saber ser pai, não é que você... não, meu pai foi ausente, embora tenha sido. Meu pai me abandonou, embora realmente possa ter te abandonado. A questão é que muito mais é você aprender a ter um coração correto como filho. E Deus vai te dar oportunidades, irmãos. Sempre que você exerça essa atitude, eu decido ser filho dessa pessoa. Eu decido caminhar perto dessa pessoa. Eu decido caminhar perto de Deus, eu decido. É uma escolha sua. Então hoje eu estou aqui para te falar, escolha ser filho. É consequência dessa decisão de ser filho, tornar-se um grande pai. Alguém presente na vida dos filhos. Alguém que ama, que cuida. Então aprenda a ser filho. Você vai se tornar um grande pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Fala aí para o seu irmão, você quer ser filho? Mas então... eu quero falar hoje, então, uma pequena porção, sempre envolvendo a vida de Tito, e eu quero falar uma pequena porção sobre você ser filho. E os versículos todos têm a ver com Tito.
tempo inteiro. Alguns aqui em Gálatas, algumas pessoas falam que poderia até não ser, mas pelo que eu li, sim, é a mesma pessoa. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Quero começar então falando sobre o lado paterno e depois do filho. A Bíblia diz, capítulo 2, versículo 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, esse apóstolo Paulo dizendo, e ele diz, levando também a Tito. Isso significa então que o pai também agora, vamos na visão do pai, o pai decide ser presente na vida do filho. Eu vou levar meu filho espiritual comigo, vou levar aquele que ele vai olhar para mim as minhas atitudes. Eu decido ser presente, ser participativo na vida do meu filho. Eu decido ouvir, eu decido me preocupar, eu decido amar meu filho. Eu decido participar da vida do meu filho. Eu não vou me isolar nas coisas normais que os Estados Unidos coopera. Trabalha muito e quando você chega, você mal vê seu filho acordado. Muitas vezes dormindo, você não é presente na vida do seu filho. E isso vai trazendo uma lacuna na vida do seu filho. Irreparável. Se não há manifestação da glória de Deus, torna-se um problema irreparável. Por que irreparável? O tempo não passa. O tempo não volta, perdão. O tempo não vai voltar. E aí, aquilo que você deveria ter feito, falado, agido, caminhado, você não fez. Não vai passar. E aí, então, eu vou crer na bondade de Deus, o Senhor vai restaurar aquela pessoa. Mas eu mesmo não vou ser mais um instrumento de influência na vida dos meus filhos. Eu vou ter que orar agora, para na fase adulta, porque na fase que eu pude influenciar, caminhar, amar, perceber, ser responsível, trazer para perto, eu fui ausente, eu fui negligente. E aí, então agora eu vou orar para Deus levantar alguém, Deus vai levantar alguém em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, eu não estou aqui para trazer acusação, mas eu estou aqui para aqueles que vivem ainda nesse tempo, é tempo de oportunidade na vida dos seus filhos. E você vê o apóstolo Paulo fazendo o quê? Vou levar comigo. Eu vou pescar, você vai pescar comigo. Eu vou pregar, você vai pregar comigo. Eventualmente, quando você puder ir no meu trabalho, eu vou te levar comigo para você ver com o que eu trabalho. Eventualmente, você vai caminhar comigo, você vai viajar comigo. É necessário isso, e você vê a atitude de um pai que percebe isso. Vou levar meu filho junto. Meu filho precisa ver como é que faz. Meu filho vai aprender de mim. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o pai. Os irmãos estão aqui de verdade. O pai, então, é aquele que caminha junto com o filho. Levando quem? Tito. E quem que é Tito mencionado lá? Verdadeiro filho. Que impressionante. Vou levar meu filho. Vou decidir caminhar com você. Vou mostrar o caminho. Há coisas na minha vida, irmãos, que, como os irmãos já sabem um pouco da minha história, essa lacuna que eu tive de paizinho morreu, tinha 8 anos de idade, e coisas que eu nunca soube como é que fazia a bendita de uma barba. Tinha quase que chamar uma UTI, um carro, tanto que eu sangrava o rosto. Sabe, irmãos, você pode achar que não, mas isso é bobo, isso é lógico. Isso é lógico. É lógico talvez para alguém que aprendeu. É lógico para alguém que sabe. Mas eu não sabia, irmãos. Eu ficava com a lâmina 3 meses. Eu não tirava a barba. Era quase com uma depilação. Esse barbeador não presta. Que negócio quebrando tudo. E aí eu falei, gente, para os meus filhos eu vou ensinar como é que faz barba. Chamei os 2. Compramos, aí teve gente que até escandalizou, pastor, como é que você dá um barbeador? Não, irmãos, é de plástico, não tem lâmina não, tá bom? Aí compramos uma espuminha, eles colocaram, eu falei, ó, nessa aqui, ó, nunca de lado, repete comigo, nunca de lado, e a gente lá fazendo e tal, e fazendo o bigode, e durante muito tempo eles iam tomar banho, pai, tem que fazer a barba, eu falei, tem mesmo, filho, tem mesmo, sabe, da onde que vem isso? Vem de uma necessidade, eu vou trazer Tito, vou trazer meu filho, vou trazer, e os irmãos estão entendendo que esse filho não é só para pai, é para pai e mãe, os irmãos estão compreendendo esse lado paterno, amém? Então eu vou levar meu filho junto. O pai, realmente, eu trago meu filho junto, eu trago para perto. O que Jesus fez com os discípulos? Trouxe para perto, vou mostrar como é que faz, meu filho. Não é impressionante isso, irmãos? E como é que é dito sobre a vida desse homem? Filho, verdadeiro filho.
Sobre pai ainda, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Você vê que Tito aqui, por conta no 2 e no 3, você percebe que Tito, ele era gentio. Ele não tinha uma religiosidade, ele não era judeu. E então você percebe que a influência que havia das escolhas que ele tomaria na vida sempre vinha de Paulo, do ensinamento de Paulo. E a Bíblia diz aqui: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, não tem uma religião envolvida. Aquele que é filho, o pai sempre vai falar da graça de Deus para o filho. Ele não vai temer de falar da graça. Ele não tem medo, porque a graça hoje, irmãos, deixa eu te falar algo. As pessoas não ensinam sobre a graça porque tem medo de achar que o filho vai desviar pela graça. Não, porque agora, hoje no carro, o meu mais novo falou: não, mas a igreja somos nós. Eu falei: meu filho, eu demorei 30 anos para descobrir isso. Você tem 6, você já sabe disso. E aí então, mas o garoto já está influenciado debaixo da graça. A graça não vai permitir que ele se desvie, ou que ele faça coisas superficiais ou naturais. Mas a graça constrange em amor. Sabe, falar da graça é falar: olha, que Deus te ama, é incondicional. Deus te ama não pelo que você fez ou que você faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse amor é pleno na sua vida. Isso é graça. Mas as pessoas não ensinam a graça, ensinam uma religiosidade. Me lembro uma vez, estou aqui lembrando essa Bíblia. Eu prefiro pregar aqui com telefone. E aí eu peguei essa Bíblia e coloquei ela aqui, ó. Coloquei ela bem aqui, ó. E sabe aquela pregação, no dia eu preguei a palavra? Irmãos, tem dia que você sabe que a palavra fluiu. O pregador percebe no seu espírito: nossa, a palavra hoje foi uma grande bênção. Aí terminou, né? Aí eu desci, eu sempre cumprimento os irmãos aqui na frente, faço questão disso. O irmão chegou: pastor, a palavra foi uma bênção, eu preciso fazer uma observação. Foi muito respeitoso você pegar a Bíblia e colocar ela lá atrás. Eu entendi que às vezes o irmão ficou incomodado. Mas isso não está dizendo que eu não tenha reverência na palavra. Isso aqui, irmãos, é papel. A palavra tem que ser vida no meu coração. Porque não adianta eu guardar ou chegar lá na minha casa, abrindo um salmo e deixar a Bíblia lá empoeirada 30 anos. Você chega lá, ela está lá num pedestal. Aí chega, a pessoa vira um manto. Deixa lá 40 anos aquele negócio, você fecha a Bíblia, ela está tão no mesmo lugar que ela abre sozinha. Mas a pessoa nunca leu, aquilo nunca mudou a vida, nunca gerou nada. Tornou-se uma religião fajuta, alguma coisa superficial, não tem glória, não tem manifestação de Deus. A palavra não está no coração. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, essa palavra, ela está no meu coração, ela está na minha vida. E por isso, irmãos, eu tenho que te falar aqui que não é uma estrutura religiosa que te salva. Não é um prédio que vai fazer a diferença na sua vida, mas é a manifestação da glória divina no seu coração. Essa graça, o poder de Deus que opera em você. Sabe, você andar, mas não viver debaixo de acusação mais, vai falar: o Senhor me justifica, eu sou justificado em Cristo Jesus, eu sou lavado, remido pelo poder de Deus, a graça de Deus opera em mim, e quando eu tropeço, e quando eu falho, Senhor, o Senhor já pagou esse preço na cruz do Calvário, eu não vou errar mais. A coisa é tão assim, irmãos, que às vezes as pessoas, para tomar ceia, a pessoa ela errou essa semana, ao invés dela chegar e falar: Deus, eu sei, eu tropecei, mas o Senhor já levou sobre si toda a minha condenação. Deus, eu sou restaurado e eu não vou viver mais na prática do pecado. O que a pessoa faz? Ao invés de se apropriar da verdade, declarar a verdade, crer na bondade e na graça de Deus, ela fala assim: hoje eu não vou tomar ceia. Você está perdendo a oportunidade da grande restauração na sua vida. Você prefere ficar sem tomar a ceia do que pedir perdão ou diante do Senhor Jesus pelo tropeço que você fez. A graça escandaliza, mas você vê que o apóstolo Paulo, ele ensina sobre a graça. Pais, não tenham medo de falar do amor, da bondade.
que está consumada, a cruz do Calvário, para a vida dos seus filhos. Fala do amor do Senhor, fala da bondade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém mesmo? Amém. Você sabe, irmãos, que as experiências que a gente tem, elas são únicas, né? Eu fico prestando atenção na minha família, nas minhas atitudes em aeroporto, aonde quer que eu chego, irmãos. Eu fico prestando atenção nas coisas da minha vida, porque tudo se torna ilustração. Estou eu conversando ontem, porque o pessoal acha que a graça agora também, porque agora a gente está na graça, não tem disciplina, né? Tem consequência pecado sim, viu, irmãos? Agora porque a gente acha que não, porque agora estou na graça, não tem consequência pecado. Tem consequência pecado sim. Meus meninos estão brincando de bola ontem, de repente, lá, acertaram lá um skate, lá num carro, alarme dispara. Mas não fica nem um menino. Meu filho mais velho, caladinho, vai para dentro de casa. Todo mundo desaparece nessa hora, nesse vamos ver. E aí agora pensa aqui comigo. Existe algo que às vezes a gente, não, porque eu estou na graça, agora nada, não. Consequência de pecado, tem consequência de pecado. Mas eu sou agraciado por Deus, amém? Quantos são agraciados por Deus? Glória a Jesus. Tem cadeiras aqui, irmãos, aqui na frente, ó. A Bíblia também continua dizendo, então agora, vou ler uma porção um pouco maior. Lá em Tito, no capítulo 1, dos versículos 4 e 9. Os irmãos estão acompanhando comigo aqui atrás? Perceba, eu estou falando ainda de quê, irmãos? De paz, amém? Olha só. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa fé comum, irmãos, não está falando, não está depreciando a fé. Está falando que nós temos algo em comum, que nós compartilhamos de algo em comum, que nós temos a comunhão por essa fé. E a Bíblia continua dizendo: graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituísse presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Olha só Paulo falando na vida desse homem o que ele deveria fazer. E aí então ele diz, olha, então tem que ser marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dando ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpeza e ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que a contradizem. Olha só a atitude do pai. O pai ensina ao filho para que o filho ensine a outros. Quando você ensina algo para o seu filho, nunca para só nele. Há uma continuidade do seu ensino para que haja na próxima geração. Nunca vai parar no seu filho. Eu me lembro, irmãos, é muito interessante. Quando você aprende uma coisa, às vezes você não consegue nem explicar por que você faz isso. Eu ouvi o pastor Larry Crider, um pastor que pregou na nossa conferência, contando uma história. Só que eu sei da mesma história, mas numa versão mais do interior. Que é o seguinte. Toda vez que eles pegavam uma leitoa, os irmãos sabem o que é leitoa? Leitoa, meu pai do céu, irmãos, tem hora que eu me acho muito caipira mesmo, irmãos. Leitoa, irmãos. Palmeirense, não sei o que é isso. Ixi, irmão, se for para futebol, tô enrolado. A leitoa, irmão, você pega a leitoa, pequenininho, filhotinho, final de ano, aquela pururuca em cima, pururuca? Pururuca sabe. Ó, mineirinho achou bom. Você pega lá, e aí então, todas as vezes pegavam as patinhas dele, virava para dentro e colocava dentro do forno. E aí passaram-se os anos e sempre tinha que ter aquela coisa. Pegava a patinha, virava para dentro e colocava no forno. Aí um dia alguém perguntou, mas por que você tem que virar a patinha? Ah não, porque eu vi a minha mãe fazendo. Aí perguntou para a mãe, mas por que, mãe, que você vira essa patinha? Ah, porque eu vi a sua avó fazendo. Aí perguntou para a avó, por que fazia? É porque na hora de colocar no fogão caipira, era muito pequeno, então não cabia, a gente apertava ele o máximo. E aí para você ver que uma tradição se tornou um costume e todo mundo acha que tem que virar. Uma outra história aconteceu comigo. Viajando, uma pessoa foi cozinhar frango com um piqui para mim.
não sei porquê. Aí a pessoa pegava a coxa de frango e cortava. Fazia um corte nela, um corte nela, um corte nela. Aí eu achei aquilo interessante, eu falei, por que você faz isso? Pastor, não tem ideia, eu vi a minha mãe fazendo. Que a minha mãe fazia, eu faço. As tradições, às vezes, nós não percebemos o porquê, mas apóstolo Paulo, à medida que ele ensina a palavra, é para que os filhos ensinem as palavras para os próximos, para a próxima geração, e que ele se torne padrão onde ele está. Ensinar a palavra, então, é para que os filhos dupliquem essas atitudes que nós ensinamos. Quantos pais espirituais nós temos aqui? Né, hoje minha esposa falou uma coisa jóia, eu falei, gente, né, ela, amor, sempre quando o nosso filho for sair, a gente vai dar dinheiro para ele. Vai, ok, mas por que toda vez assim você quer dar o dinheiro para ele? Não, porque é o seguinte, para que ele acostume, mesmo que alguém pague alguma coisa para ele, ele sempre ofereça para poder pagar, para que ele não cresça acostumado com isso. Falei, olha, isso é de Deus, é ou não é, irmãos? Sabe, e assim, ele vai ensinar isso para os filhos. E os filhos para os filhos. Deixa eu te contar uma outra experiência. Ontem à noite a Gisele precisava ir ao supermercado, era 11 horas da noite. E aí eu fiquei com aquela difícil, tendo que pôr os meninos para dormir. É luta. Mas antes de sair, ela chamou o mais velho e falou, hoje você vai colocar os seus irmãos para dormir. Irmãos, o menino fazia igualzinho a Gisele faz com os meninos. Eu estava lá no quarto ali, pelo amor de Deus, é para dormir, eu já falei para dormir. Oh, amor, desculpa, é que eu esqueço que você está aqui às vezes. Os irmãos me perdoam? Aí de repente, aí os meninos começam a argumentar e falar para ele, mas eu não quero saber de argumento não. Eu falei, gente, minha esposa está falando, como é que é isso? Mas o que é isso? O filho vai duplicar o que aprendeu dos pais. E o que apóstolo Paulo ensina? Ensina o padrão da vida cristã. O crente tem que ser irrepreensível. Não tem que ser dado ao vinho. Os filhos têm que temer a Deus. O que está ensinando? O pai ensinando ao filho. E o filho vai ensinar aos seus filhos. E os filhos dos seus filhos. É isso que é viver paternidade. Eu vou ensinar para essa igreja uma maneira que você vai duplicar isso, você vai viver isso, você vai experimentar disso, sua família vai experimentar, a sua descendência vai experimentar, amém? Glória a Deus. Essa é a atitude do pai. E antes de falar do filho, quero mencionar mais uma aqui sobre o pai. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, os versículos 5 a 7, tudo a ver com Tito. Fiz questão de pegar somente Tito como referência. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. O pai tem alegria de recomendar o filho. O pai, então, tem alegria de colocar o filho, de falar sobre o filho, de testemunhar sobre o filho. Você quer perceber a alegria do seu pai quando seu pai abre a boca para falar sobre você. Olha, esse aqui é meu filho, eu recomendo o meu filho percebe a voz de Deus, meu filho ouve a direção de Deus, meu filho é sensível à voz de Deus. Olha, pastor, eu quero recomendar meu filho para ministrar no louvor. Pastor, eu quero recomendar meu filho para trabalhar aqui como servos. Pastor, eu quero recomendar meu filho para poder fazer um grande evangelismo. Pastor, eu quero recomendar meu filho. Quando você recomenda seu filho, é porque lá dentro do seu coração há uma satisfação no que você vê na atitude do seu filho. Seu coração se enche de alegria. Seu coração se enche de júbilo. Gente, eu vou falar do meu filho. Você fala com a boca cheia, com a boca alegre. Você fala com testemunho. Porque esse filho, então, é alguém que traz essa alegria no coração do pai. Esse é verdadeiramente filho. Quando você tem revelação de que você é pai, você recomenda seu filho, irmãos. Você facilita para o seu filho. Você quer abrir portas para o seu filho. Você quer colocar os seus filhos no seu ombro. E mesmo que ninguém te conheça, você quer que o seu filho seja reconhecido. O pai verdadeiro quer que o filho alcance o que você não alcançou.
Quando você é pai, você quer perceber se você tem sido pai espiritual, pai natural, você percebe que há uma satisfação quando você fala do filho. Agora, quando você não reconhece filho, quando você não tem esse coração conectado com o filho, você tem medo daquela pessoa tomar seu lugar. Você tem medo daquela pessoa se tornar mais importante do que você. Você tem medo daquela pessoa tirar o seu tapete. Você tem medo daquela pessoa te enganar. Porque você não reconhece como filho. Quando você reconhece como filho, você não tem medo de nada. Você promove a pessoa. Quando você reconhece como filho, você quer promover, você quer facilitar. Você não quer tirar a pessoa, você quer promover a pessoa. Isso é glorioso, irmãos. Eu quero te falar uma coisa. A igreja parece que perdeu o ambiente paternal. Quando eu falo paternal, não é aquela coisa doentia, frágil, onde é uma necessidade de, eu não posso fazer nada sem falar. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu estou falando de dependência não. Eu estou falando de ter alegria de enxergar que os seus filhos podem ir mais longe do que você. Sabe, eu como pastor, eu tenho que ter alegria quando alguém tem feito coisas e obras, e o Senhor me diz, né, que nós faríamos obras maiores. Isso é o coração do Pai. O coração do pai se alegra com a conquista do filho. É verdade ou não é? Irmãos, meus filhos espirituais, quando fazem alguma coisa, eu amo ver os irmãos aqui ministrando louvor, irmãos. Falei, gente, isso é maravilhoso. Né, o Gabriel, lembro do Gabriel quando chegou. Menino. Completou agora, menino. Uma bênção ver crescendo, uma bênção ver ser reconhecido. Eu não tenho que temer, eu tenho que impulsionar, facilitar, colocar sobre os meus ombros. Você vai mais longe do que eu. Sabe, esse é o coração paterno que se alegra de ver o filho, amém? Glória a Deus. Agora eu vou falar também agora dos filhos. Primeiro eu falei dos pais, que haja uma compreensão dos pais. Nós precisamos ser pais, irmãos. Quero te falar. Nós precisamos ser referenciais para essa geração. Essa geração pode crescer sem referencial na vida. O referencial da vida dessas crianças pode ser mundo. O referencial na vida dessas crianças pode ser videogame. O referencial na vida dessas crianças pode ser um amigo. Mas é você que Deus levantou para ser referencial na sua casa. Foi você que Deus te constituiu. O chamado é seu, a responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você toda e qualquer atitude. Você vai prestar conta diante de Deus com cada atitude que o Senhor te deu. Posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar então agora sobre o filho. Olha que interessante. Abre a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Tudo sobre Tito. A Bíblia diz o seguinte: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Aqui ele menciona como irmão, mas nós sabemos que ele trata ele como quem? Verdadeiro filho. Olha que interessante. Apóstolo Paulo não encontrou tranquilidade quando não viu o filho. Quero te falar, você que é filho, agora é para o filho. Filho, você traz tranquilidade na sua casa. Irmãos, você quer ver algo que alegra o coração do pai? É quando só a presença do filho chegou. Que tranquilidade ver meu filho. Que alegria de ver meu filho. Que gostoso ver meu filho. Que bom abraçar meu filho, cheirar meu filho. Quando você vê seu filho perto de você, isso traz tranquilidade no seu coração, irmãos. Agora, quando o seu filho está distante, você não fica um pouco agitado? Aonde que está meu filho? O que meu filho está fazendo? Com quem que ele está? Será que está... Irmãos, eu me lembro primeiro dia... Irmãos, eu estou dando exemplos aqui para você compreender. Primeiro dia de escola do meu filho. Eu sofri demais. E quando meu filho teve que mudar de quarto, ir para o quarto dele, falei, meu Deus, volta logo. Que sofrimento. Alguém já passou isso? Ninguém assume comigo, né? Ninguém assume comigo. Levanta a mão, quem sofreu? Olha lá, você vê que o pastor dá uma exortada, agora todo mundo, né? Quase que já vem no apelo, fui eu. Irmãos, a presença de você olhar, às vezes eu entrava no quarto para ver se meu filho estava coberto, se não estava passando frio, se estava tudo bem com ele. Irmãos, o menino está tranquilo.
tranquilinho, 100% dormindo, eu que estou agitado. Quando você não tem o seu filho por perto, quando você não vê o seu filho, quando você não ouve o seu filho, seu coração fica inquieto. Vou te falar uma coisa, irmãos. Seu filho espiritual, você tinha que ter a mesma inquietação quando você não vê seu filho espiritual. Quando você não vê aquele irmão que deveria estar aqui e não está, seu coração deveria sair daqui e já ir atrás daquele filho. Seu coração não pode ficar tranquilo, tem que ficar inquieto mesmo. Você quer saber se você tem vivido esse cristianismo? É simples. Se você fica inquieto quando você não vê mais as pessoas que vinham antes. Porque quando você está inquieto, irmãos, isso mostra. Quando você não vê o seu filho, não há tranquilidade. Sabe que hora que tem tranquilidade? Quando eu sei onde os meus filhos estão. Ah, irmãos, muda tudo. Ah, eu sei que fulano não veio porque estava trabalhando. Ah, eu sei que o irmão estava precisando de alguma coisa, eu vou lá para ajudar. Então o meu coração, quando eu não vejo alguém aqui, irmãos, eu preciso buscar tranquilidade. Como que eu tenho tranquilidade? Quando eu vejo meu filho. E aí eu quero te falar, você que é filho. Filho, aprenda a trazer tranquilidade para os seus pais. A Tati, eu amo a Tati, ela tem umas coisas muito engraçadas que ela faz comigo. Ela vai em algum evento, ela me passa uma mensagem, não precisa tanto. Pastor, eu posso ir? Eu falei, pode ir aonde, irmã? Não, é porque você é meu pai espiritual. Eu falei, irmã, você é madura, vai lá, seja abençoada, receba da parte do Senhor Jesus. Sabe, mas o filho, irmãos, ele aprende a trazer tranquilidade. Porque eu vou te perguntar uma coisa, filho é uma bênção, é ou não é? Mas também é a maior fonte de tristeza às vezes, não é um negócio interessante? Quando seu filho fica doente, como é que você fica? Oh, essa dor tinha que vir para mim, Deus. Tira essa dor, coloca em mim. Quantos já fizeram essa oração? Irmãos, quando você vê que seu filho não está por perto, e você, agora quando seu filho está por perto, parece que é o seguinte, agora trouxe tranquilidade, você come agora com vontade. Você tem ânimo para comer, você tem ânimo para falar. Quando seu filho está ali por perto, agora você está comigo, meu filho. Mas quando o filho não está por perto, esse é o coração de apóstolo Paulo. Ele não viu Tito. O que aconteceu com ele? Ele ficou inquieto. Filho traz tranquilidade. Quero te falar, você que é filho, aprenda a trazer tranquilidade para os seus pais. Se você aprender, você vai se tornar um grande pai, amém? Ah, pastor, mas eu já errei. Irmãos, está em tempo. Está em tempo. Irmão, você não sabe o quanto é uma grande bênção você falar com seus pais, o alívio que traz nos seus pais. Irmãos, a minha mãe conta os dias que eu fico sem ligar para ela. Meu filho, tem 3 dias que você não me liga. Ô mãezinha, por favor, mãezinha, eu estava correndo. Ah, mas você vê o coração daí, ela quer contar a vida dela em 3 dias e 1 hora para mim. Eu não falo nada. Eu só fico assim, sei, mãe. Sim, mãe. É, mãe. Eu não posso falar nada. No final ela fala assim, mas está tudo bem aí, meu filho? Mãezinha, está tudo ótimo. Aí ela termina assim, meu filho, é tão bom falar com você. Eu falei, não falei nada. Só a senhora falou, mãezinha. Quem tem mãe assim? Filho, deixa eu te ensinar. Traga tranquilidade para o seu pai. Traga tranquilidade para o pastor aqui, irmãos. Para o seu pai espiritual. Não deixa ficar tomando remédio da pressão com a sua ausência, não. Quando a gente marcar culto 9 horas da manhã, porque vocês pediram, aparece no culto. Eu tinha que falar, se eu não falasse eu ia ficar engasgado o resto da minha vida. Os visitantes estão entendendo nada, que pastor é esse? Que é isso? É porque, irmãos, visitantes, deixa eu te explicar, domingo passado, final da Copa, os irmãos, não, 9 horas da manhã, tal. Falei, irmãos, eu posso fazer 2 cultos, 9 e 10, não, 9 horas, a gente vai estar lá. Traga tranquilidade para o coração do seu pai, amém? Estou terminando, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha que interessante, não tive alívio nenhum no lugar que eu estava. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O filho, quando aproxima do pai,
eu sou consolado, eu sou confortado pela presença do meu filho. Sabe, irmãos, é uma delícia ser pastor de igreja, eu vou te falar. Eu acho que se você quer ser médico, astronauta, irmão, até é legal. Mas, irmão, não tem nada melhor do que ser pastor. Meu Deus da glória. Eu acho que as experiências dos irmãos não foram boas. Irmãos, eu vou falar diante do Espírito Santo. O quanto que eu amo chegar naquela recepção e falar bom dia para os irmãos, e receber os irmãos, e abraçar os irmãos, e dar boas-vindas para os visitantes, e servir. É um consolo para mim quando os filhos que Deus tem mandado estão perto. Eu posso passar tribulação lá fora, eu posso passar perseguição, assim como Paulo. Mas quando ele vê Tito, o coração dele é o quê? Consolado. É tão bom viver juntos os irmãos. É tão gostoso viver a vida da igreja, há consolo, há o amor fluindo entre nós, há uma conexão, a vida da igreja opera entre nós. Por isso que Satanás tenta sempre tirar as pessoas dessa comunhão da igreja, porque sabe que há vida fluindo quando nós nos reunimos. Então, filhos, você traz consolo, você traz alegria, você traz júbilo, você traz satisfação, estar perto do seu pai. Filho, aprenda a ser filho, vá para perto do seu pai. Irmãos, às vezes nós queremos dar presente para os nossos pais, eles não estão interessados em presente de nem nada, eles só querem a sua presença, eles só querem ouvir a sua voz, ele só quer estar perto de você, ele tem satisfação com a sua presença. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. É consolo, é satisfação, o meu filho está perto de mim. Eu como pastor, eu vou te falar, irmãos, é terrível para mim quando as pessoas desviam. É terrível para mim quando as pessoas vão para a rasura espiritual. É terrível para mim quando as pessoas não são guiadas por Deus e fazem escolhas naturais e vivem mudando de igreja como se fosse um puleiro. É horrível, porque eu os enxergo como filhos. E é bom estar conectado com vocês, é bom caminhar com vocês. A vida fluindo entre nós. Eu posso ouvir um amém? Apóstolo Paulo diz então, eu estava inquieto, passei por perseguições por fora e por dentro. Mas eu encontrei consolo da parte de Deus, quando Tito, meu verdadeiro filho, se aproximou de mim. Ontem meu filho pediu para ver foto do meu pai. Eu estava no computador na hora, eu tinha uma foto dele, eu falei, vou te mostrar a foto do paizinho. Irmãos, tempo não volta, tenho poucas lembranças do meu pai, mas que vontade de dar um abraço naquele homem que eu tive ontem. Não volta, só de ouvir a voz dele, traz um consolo para o pai. Você pode trazer um consolo, a paz que Deus colocou perto de você. Faz isso para esses pais. Quem são esses pais? Vai para perto deles, ouve a voz deles. Você vai se tornar um grande pai em nome do Senhor Jesus. Estou terminando agora. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Filho verdadeiro não tem que ficar mostrando que ele é autêntico em tudo. Ele pode fazer o que o pai faz, ele pode fazer o que é da vontade do pai. Só que parece que hoje os filhos têm que provar que sempre é melhor do que o pai, ou que tem uma atitude diferente do pai. Ele não pode dar continuidade em coisas do pai. Eu tenho que recomeçar porque tem que ser do meu jeito. A infantilidade espiritual é absurda. Não, eu não preciso falar do jeito que o meu pai fala. Ou não é bem assim não. Não é dessa forma não. Eu quero te falar uma coisa, irmãos.
Imaturidade é a pessoa que tem que ser independente o tempo inteiro, que tem que ser do jeito dela. Qual que é o problema de duplicar o que seu pai faz? Que vergonha que tem! Qual que é o problema de você, de repente, ser pego falando igual o pai? Não quero falar igual ao meu pai. Que problema é esse? Isso honra a Deus. Deixa eu te contar. Honra a Deus. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Ele não precisava ter uma ideia própria. Ele não precisava ter ideia própria. Eu vou dar continuidade, é da vontade do meu pai, eu vou fazer. Mas a infantilidade parece que o filho o tempo inteiro tem que ser dono das suas ideias. Eu não posso dar continuidade, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer do meu jeito, infantil. Até o dia que você descobre, podia ter ouvido mais o meu pai. Poxa, eu podia ter caminhado naquele caminho. Olha, eu podia ter pego aquele caminho, porque ele já tinha caminhado tanto. Eu podia ter aprendido com ele. Eu não precisava ter deixado a vida me ensinar. Mas os imaturos são assim. Quero te falar, irmãos. Não há vergonha, não há problema nenhum em você se espelhar no seu pai e caminhar até onde ele caminhou. E daquele ponto você caminhando. Sabe, mas o filho infantil, ele tem que ser sempre, parece que autêntico. Tem que ser do meu jeito. Agora vamos resetar tudo. Esquece tudo que foi feito. Porque agora do meu jeito que é o certo. Em outras palavras, é como se subisse aqui um pastor e falasse assim: o pastor Márcio é uma grande bênção, mas agora vocês vão ver essa igreja crescer. Poxa, precisa me anular? São filhos que às vezes se reúnem para falar, às vezes, do que o pai não fez, ou dos problemas. Se reúnem para falar o que o pai fez, o que a mãe fez. Aprender. Olha, deixa eu te contar. Vamos fazer hoje uma leitoa? Vamos dobrar as patinhas? Vamos cortar o frango aqui hoje? Qual que é a vergonha de você ser parecido com seu pai? Qual que é a vergonha? Qual que é o problema de você ser parecido com seu pai? Porque o meu pai não é do jeito... Irmãos, eu vou te falar algo. Eu não sou perfeito. Mas será que não tem nada que você possa falar? Olha, pastor Márcio fez, vou dar continuidade no que ele falou. Vou me inspirar no que ele falou. Será que não tem nada que eu possa abençoar a sua vida? Será que não há nada que eu, como um pastor e um pai espiritual, não possa te ensinar aqui? Será que sempre está armado, me julgando com as minhas atitudes? E por último, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 17 ao 18. Porventura vos explorei, por intermédio de algum daqueles que eu vos enviei? Eu estou explorando vocês? Roguei a Tito, e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Olha, eu não explorei. Tito te explorou? Não, também Tito não. Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas ou no mesmo caminhar? O filho tem o mesmo espírito do pai. O que nos identifica, irmãos, é termos o mesmo espírito. Não é o que eu penso, é o que Deus coloca para que a gente possa viver. E se temos o mesmo espírito, a gente tem valores iguais. Nós temos o mesmo coração. As nossas práticas, as nossas atitudes. O mesmo coração. Se o pastor Márcio não explora a igreja, por que eu vou explorar essa igreja? Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito. O filho tem alegria em ter o mesmo espírito do pai. A mesma nobreza. Mesma atitude coerente. O filho se alegra, tem o mesmo espírito. Eu tenho o mesmo espírito. Nossa, a mesma alegria que envolve meu pai alegra também o meu coração. O filho tem a alegria de ter o mesmo espírito que o pai.
Ah, pastor, meu pai ainda não conhece a Jesus. Ore para que esse Espírito habite também no coração de seu pai. Ah, os meus filhos não estão no mesmo espírito do que eu. Ore hoje, o mesmo Espírito vai operar na vida dos seus filhos. Ah, Deus, a igreja do Senhor, o mesmo Espírito. Ah, Deus vai tocar e é o que nos conecta. Por isso, apóstolo Paulo diz a Tito, verdadeiro filho na fé comum. Nós temos o mesmo Espírito que nos conecta. Essa fé comum é o que nos conecta. Essa comunhão é a vida da igreja. Pais têm responsabilidade, filhos também têm. Eu só ouço pregações falando de responsabilidade de pais. Não ouço sobre responsabilidade de filhos. Filhos tenham responsabilidade com seus pais, sim. Isso honra a Deus. O filho teve responsabilidade com a vontade de Deus. O filho. Porque nós só queremos nos julgar. Ah, porque meu pai não fez, meu pai não me deu. Mas o filho decide. Eu vou honrar meu pai. Vou caminhar. Ah, mas o meu pai não é padrão. Mas eu sou um filho que eu honro origens. Deus não é incoerente, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não é incoerente. Sua família foi desenhada, arquitetada para que seus filhos nascessem onde nasceram. E você nascesse onde você deveria nascer. Então tem algo que Deus está trabalhando. A responsabilidade dos pais, mas a responsabilidade dos filhos. Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu não sei aonde e o que a palavra falou com você. Mas eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais. Eu oro, Deus, para que haja uma revelação plena daquilo que você representa como pai e daquilo que você representa como filho. Talvez o que você não tem vivido nos seus dias como pai é porque Deus está te ensinando primeiro a ser filho. Oh Deus, eu preciso aprender a ser filho. Eu preciso aprender a honrar minhas fontes, os meus pais naturais, meus pais espirituais. Irmãos, a verdade como pai começa na verdade primeiramente como filho. O Senhor aprendeu, sendo Deus, Ele aprendeu, Ele teve que se esvaziar e honrar ao Pai. E aí por conta disso Ele teve autoridade como Pai. Que incrível. Ele aprendeu a ser filho e manifestou-se como Pai de muitos. Ele aprendeu a honrar, tornou-se pai. Ele obedeceu, esvaziou de si, tornou-se pai. É muito poderoso aprender primeiramente a ser filho. Nós precisamos aprender a ser filhos, espirituais e naturais. Minha oração aqui hoje, meu encargo, é para que a gente comece a aprender a ser filho nesses dias. Eu vou honrar quem Deus colocou. Eu vou caminhar aonde Deus mandou que eu caminhasse. Eu vou viver aonde Deus mandou que eu vivesse. Eu vou falar, eu vou agir dessa maneira coerente como filho nesses dias. Eu decido honrar as minhas fontes. Eu decido amar as minhas fontes. Eu decido respeitar os homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou ao meu redor. Eu decido. Mas com seus olhos fechados. Mas infelizmente as pessoas só decidem ver as falhas, ver as limitações. Irmãos, eu posso olhar para a minha liderança e somente olhar falhas deles comigo. E eu sei que vocês podem também somente ver as minhas falhas. Mas o meu coração é de ser bondoso, benigno para com aqueles que Deus levantou para me abençoar. E eu sei que isso se manifesta também na vida da igreja em relação a mim, irmãos. Eu aprendi a ser filho, eu vou ter autoridade para ser pai. A manifestação que você tem orado, eu libero essa palavra. Meu coração está queimando por algo. Não é uma questão somente de você ser pai. Deus está te dando a oportunidade de ser filho. Se permitir ser cuidado, ser amado, honrar. Honra teu pai, tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre essa terra. Espírito Santo de Deus, Pai. O Senhor é aquele que permeia e sabe dos corações aqui dentro.
O Senhor é Deus que sabe as fragilidades e os pontos necessários aqui. O Senhor é Deus que opera. O convencer vem do Espírito, o testificar vem do Espírito. Essa palavra se manifesta, Senhor Deus, de forma poderosa em cada coração aqui. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.